Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. A obediência a Deus e as consequências das nossas escolhas. A fidelidade a Deus exige obediência até nos momentos de maior pressão. No contexto hoje, capítulo 20 de Números, marca um momento decisivo na caminhada do povo de Israel. Após quase 40 anos no deserto, uma geração inteira havia passado e Israel estava prestes a se aproximar da terra prometida. E aqui acontecem fatos marcantes: a morte de Miriam, a falta de água, a desobediência de Moisés ao ferir a rocha, a recusa do rei de Edom ao permitir a passagem de Israel e a morte de Arão. É um capítulo que fala sobre perdas, frustrações, liderança, principalmente sobre a importância de obedecer. Vamos à nossa leitura? Se você já estiver com a sua Bíblia, pegue aí o capítulo 20 de Números. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se ajuntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem fígados, nem uva, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta fala aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel: tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali viveram durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas, quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Deixa-nos atravessar sua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu: vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. E os israelitas disseram: iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos de tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas passar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar.
Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do Monte Or. Tire as vestes de Arão, coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram o Monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Aqui começamos com um contexto de morte, a morte de Miriam. O capítulo inicia dizendo que Miriam, irmã de Moisés e Arão, morre em Cádiz. Ela havia desempenhado um papel importante desde a saída do Egito, liderando as mulheres em adoração após a travessia do Mar Vermelho. Sua morte marca o encerramento de uma geração que testemunhou o êxodo. Toda caminhada possui ciclos. Deus permanece fiel mesmo quando pessoas importantes deixam de existir na nossa história. Nesse texto, ele também fala da água, que todo o povo de Israel reclama da falta de água. E Deus orienta Moisés a falar com a rocha para que dela saísse água. Ele, irritado, toca, golpeia a rocha 2 vezes com a vara. E a água brota, mas Deus reprova aquela atitude porque ele não obedece exatamente o que ele havia ordenado. Como consequência, ele e Arão não entrarão na terra prometida. Boas intenções não substituem a obediência. Deus espera que façamos a sua vontade. E aqui também está relatado a recusa do rei de Edom. Moisés envia mensageiros pedindo autorização para atravessar o território. Ele diz que não. E aí ele pede novamente, e ele torna a dizer não. Nem toda porta fechada deve ser forçada. Às vezes, Deus nos conduz por caminhos diferentes do que nós imaginamos. Aqui. Nesse texto, nós vemos também a morte de Arão. Deus ordena que Moisés leve Arão ao Monte Hor com seu filho Eleazar, pede que retire todas as vestes de Arão e coloque no filho. E então, esse sacerdócio é transferido para o seu filho, uma nova geração. E depois disso, ele morre. Mas a obra de Deus continua, apesar de muitas pessoas passarem por aqui, os propósitos do Senhor continuam, permanecem. Quais lições nós vamos aplicar na nossa vida? A obediência importa tanto quanto a nossa intenção. Deus continua nos conduzindo, mesmo diante de perdas. E nem toda porta fechada significa derrota. E aqui ele nos mostra que grandes líderes enfrentam desgastes, tristeza, frustração. Moisés perdeu sua irmã, enfrentou a murmuração do povo, a perda de Arão, mas continuou a obedecer a orientação de Deus. E nós também precisamos aprender que perdas, portas fechadas, mudanças, tudo isso faz parte da caminhada. E a morte de Miriam, a despedida de Arão, a recusa do rei poderiam parecer derrotas, mas Deus continuava conduzindo seu povo rumo à promessa.
Quando confiamos em Deus, entendemos que a sua direção sempre será melhor que os nossos impulsos. Uma pergunta para eu me fazer, para você se fazer todos os dias. Eu tenho obedecido a Deus mesmo quando estou emocionalmente cansado? Isso é um lugar para nós pensarmos, refletirmos e respondermos para nós mesmos, para que possamos todos os dias aprender e aplicar na nossa vida. Até nossa próxima de leitura bíblica.